Então, agora eu vou falar dos arcanos maiores. Então, para falar da carta 1, a gente tem que falar um pouco da carta 22 antes. Por quê? Porque a carta 1, ela diz que você está iniciando um novo setênio e que você veio de um momento de desorientação, de cortes, de mudanças profundas, porque você rompeu com aquele projeto, acabou aquele projeto que você vinha desenvolvendo nos últimos 7 anos. Tudo aquilo que você definiu já acabou, já finalizou, você completou. Então, agora, você está na transição de um momento para outro, de fechar esse ciclo e de iniciar uma nova etapa. Agora, você vê, durante esse ciclo, para poder realizar a tarefa do melhoramento, do aperfeiçoamento, nós vamos precisar a ajuda dos arcanos menores. E o que são os arcanos menores? Os arcanos menores, eles estão relacionados com esses 4 instrumentos da carta do mago. Então, ele tem aqui um bastão espelhado, uma espada, um vaso, uma moeda. E aqui, na carta do louco, nós temos aqui, ou do regresso, como é no tarô egípcio, nós temos aqui uma chave da fertilidade, temos aqui um bastão, um cajado, que representa aqui o poder sobre a natureza, temos aqui um crocodilo e temos uma pele de leopardo. Esses 4 elementos, eles demonstram as conquistas adquiridas através dos 4 instrumentos do mago. Então, o mago ele tem 4 instrumentos para realizar a tarefa dos arcanos maiores, e o 22 é o as, mostrando nesses objetos que ele conquistou, que ele conseguiu utilizar as ferramentas que ele tem. Ou seja, o ser humano nasce com todos os instrumentos que ele precisa para realizar a sua tarefa. E ele, a cada 7 anos, ele cumpre uma parte dessa tarefa. Então, o que são essas tarefas? Primeiro seria a paus, que seria aqui, que o rei de paus está aqui. Então, a primeira tarefa é criar uma estrutura, uma base, que me permita realizar a missão. Vamos chamar, a missão é dos arcanos maiores, as tarefas são dos arcanos menores. Então, para criar uma estrutura que permita eu realizar a minha missão. E a missão é uma realização que inclui o lado afetivo. Está na missão do homem se realizar afetivamente, ter família, tudo isso faz parte. Então, quando a pessoa tira o mago, é muito normal vir todos os reis junto, mostrando que ela está definindo cada uma dessas tarefas. Agora, não são todas as tarefas que iniciam ou terminam no mesmo tempo. Então, a carta do mago, ela pode ficar até um ano e meio na carta, no jogo, tanto a 1 quanto a 22. Então, ela pode se repetir muitas vezes, porque são vários aspectos, são todos esses aspectos, 4 aspectos, e 4 setores da vida que a pessoa vai ter que redefinir. Então, com paus, ela vai redefinir a estrutura, que é casa, comida, relação afetiva estável, formar família. Em copas, ela vai definir o papel, o personagem que ela vai representar, o meu perfil. Como que eu quero que as pessoas me enxerguem, me veem? Como eu quero ser visto? Quais são as habilidades que eu vou colocar no meu perfil? O que eu faço? O que eu quero das relações? Qual é o ambiente que eu quero ao meu redor? Qual é a posição que eu quero conquistar
para poder representar melhor o meu papel, para mim usar melhor o meu talento, para eu ser reconhecido nos dons que eu tenho. Aí também você vai definir aí com a carta 1 quais são os seus objetivos para a sua realização pessoal. Como é que eu vou usar minhas ferramentas para realizar o meu destino, para realizar a minha missão? Então, quais as ferramentas que eu tenho, quais as dificuldades, que força eu preciso para utilizar elas, quem são as pessoas que compactuam comigo até atingir os objetivos. E o Rei de Ouro vai falar, bom, mas qual é o sentido de tudo isso? Tudo isso daqui só vale a pena se tiver um sentido. Qual é o meu sentido? O que me impulsiona a fazer isso? Então, qual é a energia que eu tenho para colocar nessas coisas? É uma coisa interessante mesmo? Se é uma coisa interessante mesmo, eu vou ter toda a energia. Agora, se aquilo não for interessante, eu vou ter zero de energia, eu vou ficar super desanimado. Então, o Rei de Ouro vai determinar o quanto você gosta, o quanto você ama, o quanto você valoriza aquilo, o quanto de energia você vai investir naquilo, e o quanto você vai aprender e o quanto você vai usar o seu conhecimento. Então, paus é a estrutura, a base. Copas, as relações, a posição no ambiente. Espadas, a realização pessoal. E ouro, o sentido de vida, a sabedoria, conhecimento e o ensinamento. Então, aí a gente tem os 4 naipes dos arcanos menores, exemplificados aqui na carta 1 e na 22. Ou seja, a cada 7 anos, você vai ter que redescobrir quem é você, quais são as bases que você tem, que todo mundo tem, quais são as suas especialidades no naipe da mente, agir com as suas especialidades no naipe do espírito, criando uma estrutura para fazer isso, criando um personagem para essa realização, definindo os objetivos para o projeto da sua missão no setênio e dando um sentido para o que você vai querer aprender nesse setênio. Então, aí você, no início de um setênio, marcado pela carta 1, você vai redefinir todos os setores da sua vida. Então, com isso, a carta 1 é aquele momento que você está se assentando, aonde você vai, por exemplo, pensar talvez em comprar uma casa própria, ou montar um negócio próprio, ou às vezes casar, ou ter um filho, ou às vezes, em geral, a carta 1 marca ou o primeiro filho, ou um filho temporão, que faz tempo que você não tem aquilo. A carta, por exemplo, um filho que você tem 1 ano depois, 2 anos depois do primeiro filho, não necessariamente vai vir marcado pela carta 1, porque você já iniciou um ciclo de maternidade, né, no período, na criança anterior. Então, a carta 1 sempre vai marcar situações que vão começar e vão perdurar pelo menos por 7 anos. Por exemplo, início de uma universidade, é o início de uma carreira que você vai ter a vida inteira, né? Por isso falei a compra de um imóvel ou de uma empresa, montar uma empresa que você vai ter por pelo menos 7 anos, o início de uma relação que vai durar pelo menos 7 anos, ou até o casamento, ou a pessoa pode ter iniciado a relação antes, mas no momento que vai juntar os trapos e morar junto, aí a carta 1 pode aparecer. Então, ela sempre marca um momento onde você está definindo tudo aquilo que você precisa para iniciar um período de 7 anos. Vai definir uma nova forma de sobreviver, vai definir um novo personagem, objetivos para a sua missão e o que você vai querer
o que vai nortear, o sentido que vai nortear os próximos 7 anos. Aí a gente passa para a carta 2, para a carta sacerdotisa, e a sacerdotisa vai falar assim, bom, eu descobri o que eu quero ser, mas e aí? O que é que eu tenho ao meu redor? E lá dentro de mim, será que está faltando alguma coisa? Quer dizer, o rei, a carta 1, que é o rei, ele determina o objetivo do naipe, mas, como eu digo, ele demora para acontecer. Então, ele tem muitas fases. Então, a primeira fase do descobrir quem eu sou é olhar lá para dentro, é abrir o baú. Então, a gente sempre tem um baú que a gente vai guardando coisas para depois. Por quê? Porque nem sempre o momento é adequado, nem sempre você se sente livre para realizar aquilo, nem sempre você tem a oportunidade, mas a todo início do setênio é uma boa oportunidade para você olhar o que eu queria fazer e não fiz, o que eu deixei lá no baú para depois, o que eu sempre quis fazer, nunca tive coragem, porque não estava na hora, eu estava envolvida com outras coisas, eu estava num ambiente que não me permitia. Então, o que é que está faltando na minha vida? Então, na tarefa de buscar qual é a essência que eu tenho e quais são os pontos fundamentais para o próximo setênio, eu tenho que olhar lá dentro o que eu ainda tenho que eu não usei, o que está me faltando. Então, a carta 2, ela é um momento de muita sensibilidade, porque quando a gente está olhando lá dentro o que a gente não fez ainda, a gente vai encontrar um monte de frustrações, um monte de coisas que a gente tentou e não deu certo, frustrações, fracassos. A gente vai encontrar, ou então, anseios, coisas que a gente quis fazer, mas se sentiu reprimido, ou teve muito medo de fazer e não dá certo. Então, às vezes, esse momento é meio dolorido, porque ele faz você entrar em contato com as suas angústias. E é um momento onde você está usando a sua sensibilidade em extremo, porque é o momento que você está falando, não, agora eu me permito entrar nas minhas tristezas, eu me permito entrar nas minhas angústias. E aí você abre lá o terceiro olho para enxergar e tentar enxergar as coisas que você até então não enxergou. Então, é uma carta que demonstra muita sensibilidade. Agora, a carta 2 é a carta das bruxinhas também. Ela demonstra, porque as cartas elas vão aparecer tanto em momentos especiais, onde aquela carta está dominando, vibrando mais com você, ou ela vai aparecer vibrando com a sua pessoa. Então, por exemplo, quando eu falo, a carta se repete no jogo, por que eu digo isso? Porque quando eu faço um jogo com uma pessoa, eu anoto as cartas que ela tirou. E aí, depois, quando ela vem tirar tarô comigo de novo, eu pego aquela carta que ela tirou no passado, em geral, depois que eu já tirei o jogo, até muitas vezes depois que eu já fiz a primeira leitura do jogo, e posso ver qual é a carta que é característica dela. Quer dizer, tem cartas que são as características da pessoa e que vão repetir em todos os jogos. Então, a carta 2, por exemplo, é uma que vai falar a característica da pessoa é que ela é extremamente sensível a uma bruxinha. Agora, se ela está sabendo usar essa sensibilidade ou não, aí a gente só vai saber na conjunção das outras cartas. Mas essa carta vai indicar a, a sensibilidade da pessoa. Mesmo se a pessoa é bruxinha ou não, quando sai essa carta, é um momento onde a sensibilidade dela está aguçada, ela está mais capaz de se contaminar com a vibração das outras pessoas, porque ela está em busca de encontrar a própria vibração. Então, com isso, ela vai se abrir automaticamente para a vibração das outras pessoas também. Então, ela está num momento de muita abertura da sensibilidade. Tem muitas cartas, muitas coisas para falar de cada carta, certo?
Aqui a gente vai falando mais ou menos no geral, mas você vai ver que a gente vai repetir muitas vezes o significado das cartas. A carta 3, a Imperatriz, ela já vai dizer da organização dessas coisas todas. Quer dizer, eu percebo as minhas essências, eu percebo aquilo que eu estava escondendo, mas e aí como é que eu faço para me organizar, para poder me expandir dentro do ambiente que eu tenho? Então, a carta 3, ela é um momento onde você está, vamos dizer, sentado no meio da sala, analisando todo o seu patrimônio. E o que é esse patrimônio? Qual é o conhecimento que eu tenho? Quais são os meus saberes? Quais são as minhas experiências? Quais são as habilidades que eu já desenvolvi? Quais os talentos que eu já mostrei? Quais os que eu não mostrei ainda? Quais os personagens que eu já desenvolvi, que as pessoas me conhecem por isso, por aquilo? E quais aquelas que eu não quero ser mais, porque eu peguei emprestado, não deu certo? E quais aquelas que eu gostaria de ser e não fui ainda? Quais as capacidades que eu tenho, as habilidades, quais as potencialidades que eu gostaria de desenvolver, e quais são os meus planos, meus projetos de vida, meus ideais, e como é que eu faço para combinar isso de uma forma diferente? Eu estou descobrindo que eu posso usar essas coisas de outra forma. E aí, vamos abrir as janelas e ver o que eu tenho ao redor, o que eu posso utilizar das coisas que estão ao meu redor também. Então, a carta 3 é uma carta de planejamento, de organização, de estabelecer combinações diferentes entre as suas habilidades, o conhecimento, as experiências e as oportunidades que estão ao seu redor. Em suma, é um momento básico de planejamento, organização e de expansão da network também, de expansão da sua rede social, porque é o momento de fazer coligações. Então, essa pessoa fazer isso, então eu posso ligar essa pessoa com isso que eu faço. Aquele outro grupo, com aquilo outro. Então, aí você vai também armando a sua rede. Então, é organização, planejamento, mas é expansão também da comunicação. A imperatriz é a rainha da comunicação. É uma pessoa organizada, é uma pessoa que vai organizar tudo aquilo que ela está fazendo. Em relação às características pessoais, eu não falei do mago. O mago é o iniciador, é aquele que define os fundamentos de algo, os ideais de algo e inicia um projeto. É o pioneiro, é o iniciador. A dama de ouro é a bruxinha, como eu falei, e a dama e o a dama de ouro é que eu relaciono o mago com o rei de ouro e a sacerdotisa com a dama de ouro também. E a carta 3 seria mais a dama de espadas, ela é a administradora. Agora, a carta 4 é bom, se eu me organizei, agora eu tenho o poder de ação. Então, a carta 4, ela fala sobre o poder conquistado pelas capacidades que você tem, pelos talentos que você tem. Então, eu conquistei o poder do uso do conhecimento adquirido. Eu aprendi, eu posso ensinar. Então, é uma carta que fala de poder, de autoridade, de autonomia, de independência. É onde você está conquistando. Agora, eu peguei o bastão da minha vida, agora quem manda na minha vida sou eu. Então, ela vai falar de você tomando uma posição, ocupando uma posição, aonde você é quem comanda. Você é quem tem o conhecimento, você é quem sabe das coisas, você é quem vai liderar aquilo. Ou, às vezes, ela aparece simplesmente declarando a sua independência, quer dizer, eu não dependo de nada e de ninguém, agora eu tenho autonomia para comandar a minha própria vida.
A carta 5, a carta do hierarca, ela fala bem diferente do que muitos outras interpretações do tarô. Ela fala de trabalho. Ela fala, bom, se eu tenho poder, eu posso usar os meus instrumentos para construir algo. Eu não preciso esperar a natureza me dar aquilo que eu preciso. Eu posso plantar, eu posso domesticar os animais e criar animais, eu posso interferir na natureza produzindo aquilo que eu preciso. Então, a carta 5 é você descobrindo a sua capacidade de produzir. Eu posso produzir, eu posso concretizar aquilo que eu faço. Eu posso realizar essa estrutura, eu posso construir essa estrutura que eu necessito para sobreviver, para manter os meus projetos. Então, é uma carta basicamente de trabalho. Ela vai aparecer, por exemplo, se você estiver construindo uma empresa, construindo uma casa, estudando, porque é construindo a sua carreira, numa gravidez, está construindo uma criança, como ela vai aparecer também, por exemplo, em tratamentos de saúde. Você está construindo a sua saúde. Então, é tudo muito ligado ao corpo, no sentido de você ter todas as condições de executar o seu trabalho. Então, é muito diferente do que aqui, para mim, o Papa, e eu chamo do hierarca, é muito diferente da interpretação que muitas pessoas dão, como se fosse uma carta espiritualizada. Aí, muito que falam do Papa, eu coloco na carta do eremita. Então, a carta 5 é uma carta de trabalho, ela vai aparecer, a pessoa está trabalhando bastante, se empenhando bastante na construção, por exemplo, está querendo comprar uma casa própria, está se empenhando muito para pagar as prestações, para fazer um dinheiro, para economizar para um determinado propósito. Então, ela é uma carta onde você está percebendo, eu tenho a capacidade de concretizar aquilo que eu determino que eu quero construir. Já na carta 6, a indecisão, ela vai dizer dos caminhos, quer dizer, eu tenho também o livre-arbítrio. Eu nasci com uma base, eu tenho arroz com feijão, eu tenho garantido, qualquer coisa que eu fizer, eu posso obter o arroz com feijão. Só que não é só isso que eu quero. Eu quero um prato colorido, quero outras coisas que não é comida. Então, eu preciso abrir outras frentes, eu não posso ficar só em uma frente, eu tenho que buscar diversidade na minha vida. Então, essa carta ela fala que você tem o livre-arbítrio de escolher não fazer nada ou buscar a realização do seu destino, e para isso você tem muitas opções. Você pode escolher a melhor forma de fazer isso. E então essa carta ela vai falar que os caminhos estão abertos para você buscar realizar o seu destino, e ela vai dizer que você está abrindo caminhos talvez paralelos àqueles que você já tem para poder se realizar melhor. Então, por exemplo, ela vai falar: você trabalha como bancária, mas você está estudando advocacia para, no futuro, se tornar um advogado. Então, daí você não vai precisar ser bancária mais, vai ser advogado. Tá certo. Agora, também pode dizer: eu faço uma coisa que eu gosto, eu dou aula, mas eu também gosto de música e canto num coral, e é um coral profissional. Quer dizer, a pessoa está dividida em duas atividades. Não necessariamente ela precisa escolher uma ou outra. Mas, para ela, é muito importante ter duas atividades, três ou quatro, várias atividades. Pode, às vezes, falar da pessoa dividida ainda entre duas coisas.
entre um caminho que ela já fazia, um outro que está surgindo, ou entre dois que ela já fazia, fala de uma certa dúvida, mas ela também fala, antes você não tinha opção, agora você tem opções. Pense bem o que é melhor para você. E, em geral, se você está em dúvida entre uma coisa e outra, é porque ou você não conhece suficientemente as opções ou não encontrou a opção certa ainda. Porque a hora que você encontra a solução, quando você encontra a opção certa, o coração vai te dar o sinal e não te engana, que é aqui o símbolo do cupido aqui. Aqui não é o cupido, é um outro deus, mas ele simboliza a mesma coisa. Ele está mostrando, é o coração que vai te dar a resposta final. Então, a carta 6, ela fala da abertura de caminhos, caminhos paralelos, que vão trazer uma realização, uma diversificação ou uma realização maior no futuro. Na carta 7, o triunfo ou o carro, no tarô de Marcelle, ela vai falar que, bom, agora você está pronto para realizar a sua missão, porque agora você já conseguiu reunir todas as ferramentas que você precisava para realizar os seus objetivos. Então, aí você já tem todos os instrumentos. Então, a carta 7, ela vem mostrando que você atingiu objetivos muito importantes que comprovam quais são as suas capacidades, qual é a sua competência. E isso te liberta de qualquer obstáculo e permite você realizar a sua tarefa. Então, ela vai estar muito envolvida no próximo naipe também. A carta 7, ela ela diz o seguinte, assim, como se você, ao longo da sua vida, você fez muitas coisas diferentes, mas a impressão que você tem é que você é meio fogo de palha. Você começou um monte de coisa, mas começava animada, e quando você estava ali no auge, parece que você começava a perder o interesse, até que você deixava aquilo e começava uma outra coisa. E aí começava tudo animada, mas no fim acabava perdendo interesse. Mas no fim você fez um monte de coisa e se pergunta, mas para que eu sirvo? E aí na 7 fala, não, pera lá, agora eu estou vendo que sim, que tudo que eu fiz serve para alguma coisa. Então, agora eu encontrei uma forma de usar tudo aquilo que eu tenho. Mesmo aquele gibi da Mônica, que eu achei que não ia servir para nada, agora eu estou vendo que tinha um sentido no meu trajetório. Então, é uma carta muito importante de integração, onde você está integrando partes que estavam divididas, partes que não estavam, que pareciam que não eram, não combinavam entre si, que agora estão combinando. E isso dá uma força muito grande para você poder assumir a sua missão e realizar a sua tarefa. Então, a carta 7 é uma carta de conquista, e de libertação, e aonde a pessoa sai muito forte para realizar os seus objetivos.